Boa, gente, perfeito. Boa, gente, prazer estar aqui com vocês. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre projetos de impacto. E aí, quando a gente fala sobre esse indicador, a gente está basicamente entendendo sobre qual o impacto que a empresa júnior de vocês consegue gerar hoje através das soluções que você executa aí no dia a dia. Então, nessa pauta bem rápida, eu vou trazer principalmente definições em relação ao projeto de impacto, mas também trazer um norte para vocês sobre como executar e, de fato, fazer um projeto de impacto na prática, tá? Então, isso basicamente é como se a gente estivesse descomplicando um pouco do indicador, beleza? E, gente, primeira coisa, me apresentando, meu nome é Fábio, já tenho 50 meses aí de MEG, já há um tempinho, mas entrei no MEG em 2022, fui presidente do conselho e diretor do meu núcleo. Ano passado fui presidente do conselho e diretor de formação empreendedora da FEGEPAR, e esse ano estou como líder do Front da Brasil Júnior, então sou responsável aí, sou a pessoa que conduz o indicador de projetos de impacto. E além disso, estou também como guardião da Unijúnior, então grandes oportunidades aí que o MEG tem me dado. Mas já destrinchando para vocês e principalmente já trazendo o conceito de projeto de impacto no movimento empresário júnior, projeto de impacto nada mais nada menos é um produto ou um serviço que basicamente vai promover uma transformação, que ela seja concreta e mensurável e que seja muito relevante ali sobre indivíduos, organizações, comunidades ou no ecossistema como um todo. Então a gente tem esses dois critérios que já são muito importantes, que é ser concreta e mensurável, tá? Então a gente precisa que essa transformação ela seja visualizada através desse projeto que vocês executaram e a gente também tem uma mensuração muito clara do impacto que esse projeto gerou no ecossistema, que daí seja indivíduos, organizações, comunidades ou no ecossistema do Brasil como um todo. E que além disso, isso seja muito alinhado também aos pilares de um Brasil empreendedor, que é algo que a gente vai destrinchar também um pouco melhor daqui a pouco. E quando a gente fala sobre projeto de impacto, então, basicamente, a mensuração, ela é através de um envio de um case, e aí nesse case a gente tem que ter basicamente faturamento, então todo projeto precisa de faturamento, tem que ter a coleta de satisfação do cliente e da equipe, e a gente também precisa entender os resultados tangíveis e o impacto nos pilares do Brasil empreendedor, que eu comentei. A gente tem algumas restrições, que são basicamente os requisitos mínimos, que está muito ali dentro da mensuração, mas também trago de forma clara, e além disso, esse projeto ele passa por uma auditoria externa no Portal BJ. Então, a gente tem uma banca de avaliadores formada por pessoas pós-juniores, já estão no mercado, empreendendo, participando ali na vida do mercado sênior, enfim, e essas são as pessoas que avaliam os projetos de impacto. E por que existe esse indicador de projeto de impacto? Principalmente para garantir que as empresas juniores consigam impactar diretamente o nosso país, através do alcance ali desses pilares do Brasil empreendedor, e garantir principalmente que o MEG consiga dar esse retorno para a sociedade e para o nosso ecossistema. Então, essa é a grande motivação do indicador existir. E vale ressaltar que projetos de impacto sempre existiram, tá? Então, antes de outros PS, muitas Jotas também já executavam projetos de impacto. Não necessariamente com esse nome, mas a gente sabe que sim, muitas JOTs fazem projetos que causaram tipo, transformações no ecossistema. O que a gente tem nesse indicador basicamente agora é para registrar isso. Registrar, a gente conseguir mensurar, acompanhar e utilizar isso como case do trabalho do movimento empresarial júnior para todo o Brasil aí, para os momentos de Brasil mais empreendedor. E outro ponto muito importante também é basicamente sobre premissas, que basicamente para uma J Cluster 4 e 5, né, se permanecer de cluster, precisa fazer a submissão e ter a aprovação de um projeto de impacto, e caso uma J Cluster 3 queira subir para Cluster 4, também precisa ter um projeto de impacto aprovado no portal, tá? Então a gente recomenda o projeto de impacto principalmente para J's a partir do Cluster 3, porque normalmente são J's que possuem já um modelo de negócios já testado, validado, com bom histórico e modelo de negócio mais funcionais. Mas isso não significa que já de cluster 1, cluster 2 também possam testar, tentar fazer projeto de impacto, tá? Na verdade, a gente sempre recomenda. Sempre que verifica que é um potencial projeto de impacto, sim, a gente tem que ser trabalhado, fazer toda a elaboração todo o fluxo e fazer a submissão no portal para ir para avaliação. Beleza? E boa. E agora, gente, no dia a dia, um projeto de impacto, basicamente a gente consegue fazer um bom destrinchamento do que é um projeto, basicamente no nível estratégico das empresas juniores. Então, o projeto de impacto é um indicador estratégico que basicamente mensura o impacto do projeto e a qualidade. Então, trazendo os objetivos aí, basicamente, os KRs do projeto de impacto. Desses KRs, nós temos algumas indicadores, algumas noções de sucesso. Quais são essas? Para projeto de impacto ali, para de fato impacto, a gente precisa ter
uma bandeira ou um pilar de Brasil Empreendedor alcançado através do indicador foco. A gente precisa também garantir um bom retorno ali, basicamente, sobre investimento. Então, o lucro, a sustentabilidade interna de execução do projeto. Então, não pode ser um projeto, por exemplo, que a EJ ela executou e no final das contas saiu no prejuízo porque teve mais custo do que entrada. Então, também tem que ter esse retorno sobre o investimento da empresa júnior, mas também a qualidade, que a gente também precisa da metrificação do CSAT, da satisfação do cliente com o projeto, mas também a satisfação do time executor. Beleza? Então, a partir disso, você também já entende alguns indicadores no dia a dia para mensurar e, de fato, verificar se é um potencial projeto de impacto ou não. E vale ressaltar também que grande maioria das empresas juniores, vale vocês adaptarem, quem é responsável pelo indicador de projeto de impacto é a diretoria de projetos. Mas, igual eu falei, tem adaptações, né? Mas como envolve, no geral, a execução, o cronograma de um projeto, grande parte são diretorias de projeto. E basicamente, para a gente conseguir alcançar um indicador, a gente começa a dividir daí essa etapa, esse processo de fazer um projeto de impacto por meio de três etapas: o diagnóstico, a qualificação, o desenho da solução e a gestão do projeto. Vou passar um pouco rápido, basicamente, e aqui está destrinchado basicamente o que é cada uma dessas etapas. Mas quando a gente fala sobre diagnóstico, a primeira coisa é a gente entender esse olhar externo e entender onde o projeto de impacto vai impactar de fato o nosso ecossistema. É por isso que é uma parte muito importante, principalmente para vocês entenderem o ecossistema que vocês estão situados. Então, entenderem sobre a realidade da rede de vocês, da cidade, do estado, da região, do Brasil, seja o que for, para levantar principais problemáticas, conseguir priorizar essas principais problemáticas, entender como a empresa de vocês consegue também gerar soluções para resolver essas problemáticas e fazer uma boa priorização das soluções que sejam mais assertivas e que façam sentido para o modelo de negócio de vocês. Então, é toda essa etapa aqui, basicamente, desse Double Diamond, para a gente conseguir fazer uma boa análise do nosso ecossistema. E aqui tem basicamente algumas ideias, tá, de indicadores que você consegue fazer para ter esse diagnóstico externo. Então é interessante que vocês entendam o perfil da população, como hoje funciona o eixo econômico social, sobre também todo o ecossistema de inovação e desenvolvimento local, sobre como funciona a acessibilidade e inclusão, sobre sustentabilidade e impacto social, sobre a cadeia de valor, sobre a rede de colaboração e sobre implementações de tecnologias da região. Então é interessante olhar para esses eixos, priorizar os que fazem mais sentido também para a realidade de vocês, enfim, e garantir bons dados para fazer um excelente diagnóstico do ecossistema e entender como que a gente consegue gerar um projeto de impacto que de fato impacte em alguns desses eixos através do diagnóstico. Depois disso, temos um bom diagnóstico, a gente começa basicamente cruzar esses dados para pensar em soluções. Ou seja, hoje, o modelo de negócio da minha J, na minha carta de serviços, o que, que eu posso fazer enquanto serviço para resolver e melhorar e gerar impacto para esses problemas que eu diagnostiquei do meu ecossistema. Como funciona isso basicamente? Design centrado no usuário. Então, é basicamente um design thinking, que é você fazer essa etapa de empatizar, que é essa etapa anterior, definição também, a ideação do produto, do projeto, fazer uma prototipação e sempre fazer esses testes contínuos e verificar feedbacks, enfim, para melhorias contínuas na execução do projeto. E aí, basicamente, a gente tem o prisma do desafio, que o prisma do desafio é o que direciona vocês, inclusive é pedido também de submissão de PI, que direciona vocês basicamente a como mensurar o impacto do projeto e fazer uma boa definição de indicadores. Como que vocês fazem isso? Basicamente preenchendo, entendendo o contexto, tendo o verbo da ação, os envolvidos e o objetivo da ação, através de uma grande frase, como se fosse basicamente o objetivo daquele projeto. Então, esse é o caso, por exemplo, que o objetivo desse projeto de impacto, olha, era capacitar, então é a ação que vai ser realizada, jovens, que é o cliente, o público envolvido, refugiados, que é o contexto daquelas pessoas, dos nossos clientes. Então, capacitar jovens refugiados. De que forma? Criando uma ponte entre eles e empresas ligadas à rede do projeto, para que obtenham uma renda mensal que os permita conquistar maior estabilidade no país. Então, basicamente, é tudo isso bem destrinchado, e isso também é importante que vocês tenham essa visualização. Para ter o contexto claro, a ação de vocês enquanto EJ, quem é o cliente, os envolvidos naquele projeto, e qual o objetivo final que vocês querem conquistar com esse projeto. Então, esse é o prisma do desafio. E além disso, a gente tem um marco lógico que garante basicamente que todas as etapas e atividades do projeto estejam alinhadas e convergindo basicamente para ser de fato um verdadeiro projeto de impacto. Então, é basicamente essa metodologia que a gente utiliza. De que forma você faz isso? Você pega os quatro eixos: impacto, objetivo, resultados e atividades,
descreve, define indicador foco, define como vocês conseguem verificar o atingimento ou não desse indicador e os pressupostos que contribuirão ali para o resultado. E aí, nesse mesmo caso, por exemplo, de pessoas refugiadas, qual a intenção? Capacitar pessoas e inseri-las no mercado de trabalho. Esse é o impacto que a gente quer gerar. Como que a gente pode mensurar isso? Pelo número de pessoas capacitadas. Como que a gente consegue verificar isso? Aplicar um quiz, por exemplo, para avaliar e a gente ter uma porcentagem de aprendizagem da comunidade através desse quiz, como se fosse uma prova. É isso. O pressuposto que a gente quer causar, no caso, o resultado esperado. Capacitar pessoas vulneráveis e torná-las aptas a conseguir um emprego fixo. O objetivo final, então, alinhado ao contexto. Diminuir o índice de desemprego no Estado. Indicador, diminuição da taxa de desemprego. Como você consegue verificar? Censo IBGE. É pressuposto, é isso. A expectativa é que a gente consiga reduzir em 0,001% a taxa de desemprego ali ao longo do ano. E etc. Também vai fazer para frente resultados e também para frente atividades. Isso é pré-requisito, tá? Na submissão do indicador de projeto de impacto. Então é muito importante que vocês tenham isso bem destrinchado, bem claro, para entender como que o projeto de impacto de vocês se encaixa em cada um desses critérios, para que de fato vocês tenham um bom marco lógico. E, gente, muito importante, um ponto de atenção em relação à definição de indicadores, tá? Principalmente para a definição do indicador foco, que já eu comento sobre, mas é importante sim que vocês pensem em indicadores que de fato consigam mensurar o impacto no ecossistema. O que a gente já tem de lição aprendida, por exemplo, EJOtas ou algumas situações que colocaram tipo indicador como indicador foco ou indicador de verificação, sei lá, o faturamento do projeto, a satisfação do meu cliente. E a gente sabe, igual eu comentei, que isso são basicamente pré-requisitos para um projeto de impacto. Então, isso não é um indicador foco porque é o mínimo de um projeto de impacto. Porque não adianta eu fazer um grande projeto de impacto e meu cliente estar insatisfeito com a entrega. Então, também não tem como. Então, isso é basicamente pré-requisito do indicador. Pense em indicadores foco, dê uma destrinchada, quebrem a cabeça com isso, que é muito importante fazer boa definição de indicadores, e aí, assim, vocês definirem o indicador foco do projeto de impacto, e a gente conseguir fazer uma boa etapa de verificação e correlação do impacto do projeto com, de fato, o alcance desse indicador, a evolução desse indicador. E, além disso, a gente também tem o modelo C, que também é obrigatório para o processo de auditoria, que basicamente ele garante tudo que eu falei para vocês, que é que a gente tem uma boa capacidade organizacional através da equipe, dos parceiros e que atividades-chave eles vão estar exercendo naquele projeto, os recursos que vão ser utilizados, consequentemente também os custos ali que vão ser envolvidos na execução do projeto, também sobre o fluxo de negócio, olhando para a oportunidade de mercado, então quais são os clientes, como você vai gerar essa proposta de valor, quais vão ser as fontes de receita, e através de tudo isso da equipe, dos recursos, do que foi gasto e também da proposta de valor e a fonte de receita do nosso cliente ali, do recebimento e faturamento, a gente vai ter basicamente o resultado financeiro do nosso projeto de impacto. E também olhar muito para a aplicação da teoria da mudança, que entra toda aquela parte que eu comentei de contexto diagnóstico. Então, garantir entendimento sobre o nosso público-alvo, qual o foco desse impacto, conseguir fazer boas intervenções, estratégias de soluções ali, igual eu comentei, as soluções que vão ser aplicadas, quais as principais saídas, outputs, objetivos, como que a gente mensura isso em resultados a curto e médio prazo, para que de fato a gente tenha essa visão de impacto no nosso ecossistema. Então isso também é muito importante, também é critério obrigatório aí da submissão do próprio relatório de PI. E aqui está nesse documento, tem destrinchado que é basicamente cada uma das etapas. Não vou dar muitos detalhes por agora, mas é tudo que eu já comentei resumidamente, mas aqui está bem destrinchadinho com exemplos mais práticos. E é isso. Deixa eu ir passando. E boa, e depois, por fim, basicamente, gerenciamento do projeto, que também é muito importante, já que é pré-requisito. Satisfação da equipe executora, acompanhamento, inclusive a gente tem um pilar ali de garantir a eficiência na execução do projeto. Então, é muito importante, basicamente, que a gente aprenda também a como conseguir tirar esses projetos de impacto do papel e garantir boa execução. E aí a gente tem basicamente essa adaptação do funil de vendas com foco em impacto. E aqui tem toda essa a metodologia adaptada basicamente para que você consiga atrair e fazer negociações com seus clientes, já almejando um projeto de impacto, tá? Então é isso, é para vocês conseguirem de fato atrair, fechar novos projetos de impacto. Como que vocês fazem isso? Adaptando basicamente a conscientização, a etapa aqui de conscientização, mostrando o que é um projeto de impacto, como que ele pode gerar valor para a sociedade, para a empresa, para o nosso cliente, afins. A gente também tem conteúdos educativos para produzir artigos, webinars, case de sucesso, projetos de impacto, etc
e utilizar isso como marketing, enfim, compartilhar isso, inclusive, nas redes sociais, compartilhar as histórias que minha J tem feito, impactado o ecossistema, para conseguir gerar esse impacto, também essa agregação de valor, e também muito sobre networking em eventos locais. Então, participarem de eventos de impacto social, empreendedorismo, etc., para que vocês consigam conquistar outros clientes, mais parceiros e afins que estejam alinhados com a causa de vocês e também comprem a ideia de projeto de impacto. E, inclusive, também nesses locais, vocês também podem divulgar e falar sobre os projetos de impacto que você tem executado no ecossistema para agregar valor à imagem da empresa júnior e conseguir, inclusive, até atrair diferentes formas de parceria. E aí, basicamente, tem bem destrinchado cada uma das etapas. Então, olhando para a etapa de interesse, a gente consegue fazer uma adaptação em relação à apresentação de proposta, valor personalizado, falar sobre o projeto, como vai resolver a dor do cliente e como que de fato os resultados vão ser destrinchados. A gente consegue fazer a promoção de workshops ou palestras, convidar ali clientes, etc., para participar ali do encontro onde a Jota vai explicar sobre os impactos sociais que ela tem causado, ambientais, reputacionais e etc., incentivando ali a participação dos clientes ativa sobre esses cases de sucesso e também apresentar os cases de sucesso e evidências de PIs que já foram executados para quem teve PI aprovado no anterior e trazer isso como case de sucesso claro aí na J no dia a dia, tanto na apresentação de proposta para o novo cliente, mas também para as redes sociais e afins, para, igual comentei, agregar valor à marca da empresa júnior e trazer uma melhor reputação. Boa. E agora, vendi meu projeto de impacto, o que eu faço? Primeira coisa, boa definição de responsabilidades da equipe executora, importante ter um bom gerenciamento, lembrando que é pré-requisito a equipe executora ter uma satisfação, uma experiência positiva, muito importante entender sobre o pilar de execução, então garantir que, tipo, quanto mais, na verdade, quanto mais complexo pode ser o projeto, maior e mais complexo também é o nível de execução. Então, é muito importante também falar, ter um cronograma bem definido, etapas, tudo bem destrinchado, etc. E garantir que as etapas da execução do projeto de impacto não estejam atrasadas, então garantir tudo isso. E depois que finalizar o projeto de impacto, fazer o case. Então, deixar esse relatório sobre o impacto daquele projeto e etc., fazer essa divulgação tipo, apresentar para novos clientes, igual eu falei, que entra naquela etapa anterior, de apresentar em redes sociais, enfim, e compartilhar o case sucesso da EJ de vocês. E aqui tem basicamente um modelo, inclusive, tá, de como destrinchar um case para fazer toda essa parte de divulgação e afins. E boa. E aí, retomando basicamente sobre o indicador do portal, já reforcei, temos 4 indicadores eliminatórios, CSAT do cliente, CSAT da equipe, impactar um pilar do Brasil empreendedor e gerar faturamento. Também é um critério eliminatório. Então, esses 4 são eliminatórios. E a gente tem basicamente mais uma restrição, que é em relação ao número de projetos de impacto que podem ser submetidos no portal. Como isso funciona? Basicamente, se a meta de vocês é de um projeto de impacto, vocês podem submeter até 2 projetos de impacto no portal, tá? Inclusive, isso entra também, inclusive, projetos de impacto que foram submetidos e foram reprovados. Então, se minha J, ela tem direito a 2 submissões, e eu submeti uma, e esse projeto foi reprovado, eu só posso submeter mais uma vez esse projeto com as correções ou um novo projeto de impacto, por exemplo. Caso a meta da minha J ela seja dois projetos de impacto no portal, tudo certinho, aí agora a meta é dobrada. Então ela pode fazer submissão de até 4 PIs, tá? Então a gente também tem essa restrição em relação ao número de submissões que a J pode fazer ao longo do ano, dependendo da meta de projeto de impacto dela. E basicamente, quando a gente fala sobre a avaliação da banca externa, a gente tem 3 pilares. A eficiência na execução e entrega do projeto de impacto, que fala sobre cumprimento do roadmap, cumprimento ali de gestão do projeto por meio da equipe executora e etc. Sobre evidência e comprovação, então toda a parte de fato, como você consegue comprovar e evidenciar esse impacto que foi gerado através de coleta de dados, análise do ecossistema, correlação de dados, triangulação de fontes, enfim, inúmeras coisas que pode ser feito nesse pilar, e também basicamente sobre a relevância do impacto que foi realizado e como de fato esse impacto, esse projeto de fato impactou ali, trouxe resultados para o ecossistema. O pilar de execução, basicamente, ele tem peso 1, tá? Então ele tem um peso menor na régua de avaliação, e quando a gente fala sobre evidência e comprovação e relevância de impacto, tem o peso 2, ou seja, elas afetam mais ali a pontuação final da empresa júnior, mas todos os 3 critérios são extremamente importantes. O número total que é possível pontuar é de 20 pontos pela banca avaliadora, cada critério aqui vai de nota 1 a 4, e basicamente os projetos que tiverem uma nota igual ou superior a 14
14, ou seja, 70% da grade de avaliação, é aprovado. Então é isso. Projetos que não atingem 70% e está abaixo são reprovados pela banca auditora. E daí já pode refazer o PI ou buscar, inclusive, uma nova solução de PI, dependendo aí da submissão, dependendo da nota e como foi esse critério também. E aí, além disso, a gente tem essa parte que eu comentei sobre impacto nos pilares do Brasil Empreendedor. Aqui tem bem destrinchadinho cada pilar do Brasil Empreendedor e basicamente indicadores exemplos que vocês podem acompanhar para mensurar esse impacto ou não. Quando a gente fala sobre um Brasil mais competitivo, a gente fala basicamente sobre promover mudanças significativas na forma como os negócios e empresas operam, seja para a introdução de novas tecnologias, metodologia de gestão, otimização de processos, em ganho de desempenho, redução de custos, aumento da receita ali dos beneficiados, através de projetos da empresa júnior. Indicadores, focos, exemplos que vocês podem trabalhar. Redução de custos operacionais da empresa, crescimento médio de faturamento, ROI das soluções implementadas ou tecnologias implementadas, número de tecnologias, funcionamento e etc. Quando a gente fala sobre Brasil empreendedor, mais educador, na verdade, a gente fala sobre elevar o nível de conhecimento, desenvolvimento de novas competências, basicamente através do projeto ali que a gente vai executar também. Indicadores exemplos: aumento de renda ou empregabilidade, crescimento de índice de conclusão de cursos, porcentagem de melhora em avaliações de conhecimento e afins. Então, vários indicadores também exemplos. Isso aqui tem a mesma coisa para pilar de mais ético, lembrando que coisas também que envolvem questões ambientais, também, ó, como aqui, ó, o uso de recursos como água, energia, papel, etc., também entra no pilar de mais ético, porque quando a gente fala sobre um Brasil mais ético, a gente está falando muito também sobre ESG, principalmente. Então, essa parte ambiental também entra no pilar de um Brasil mais ético. Quando a gente fala também sobre um Brasil mais colaborativo, sobre, de fato, implementar e dar continuidade sobre parcerias estratégicas para conseguir boa troca ali, ampliação da rede de colaboração, gerar esse valor coletivo de inovação também, para ter um crescimento ali do volume de negócios gerados em conjunto, enfim. E a gente tem alguns indicadores foco de exemplos também, como aumento de negócio e colaboração com os agentes, volume de recursos captados e compartilhados entre as organizações e etc. E por último, nosso último pilar é sobre transformar um Brasil mais diverso. E aí a gente consegue trabalhar isso principalmente promovendo inclusão e equidade, garantindo oportunidades ali principalmente para públicos que historicamente são marginalizados, ou seja, grupos subrepresentados. Indicadores que podem mensurar isso: avaliação de percepção de diversidade, equidade salarial, taxa de retenção de funcionários diversos, número de lideranças de grupos diversos dentro daquela empresa e afins. Então também é um dos pilares que podem ser impactados aí pela empresa júnior. Boa? Gente, no geral, sobre projeto de impacto. É tudo isso, dei um grande resumo do indicador, como ele é mensurado e todos esses pontos em relação à grade de avaliação, para que de fato vocês consigam entender um pouco melhor sobre a execução e o passo a passo de definição de projeto de impacto, beleza? E é isso. E agora estou à disposição aí também para a gente conversar e fazer algumas trocas. Excelente, Fábio. Primeiro, pô, parabéns demais assim por essa apresentação. Me senti extremamente contemplado. Grande parte das perguntas que o pessoal mais traz para a gente foram já respondidas na apresentação, então realmente extremamente completa ela. Mas, enfim, do que a gente trouxe mais como perguntas, acho que Pedro já pode trazer a primeira. Nossa, Fábio, muito boa apresentação. E aí a gente tem duas perguntinhas aqui básicas que a gente queria fazer. A primeira é, assim, pensando em execução, como estruturar um projeto já concebido para que ele já nasça com a lógica de ser um projeto de impacto. Boa, perfeito. Primeira coisa, entra muito na parte também de diagnóstico do cliente, tá? Então, quando vocês fazem aquela parte de diagnóstico, de fato, e vocês consultam o cliente de vocês, é interessante que vocês façam um bom formulário de diagnóstico, uma boa consulta de diagnóstico no processo de definição do projeto. E aí, nessa própria etapa, é interessante que você consiga adaptar, principalmente para entender se é um potencial projeto de impacto ou não. Então, adaptem essa realidade, como vocês rodam essa parte da empresa de vocês, porque às vezes você está ali, encontra um cliente, faz um bom diagnóstico, e no final tu consegue entender se isso é um potencial PI ou não. Então, adaptem essa parte de diagnóstico do cliente mesmo.
que eu acho que é a principal solução para direcionar e de conseguir garantir uma boa execução, tá? Como que eu posso fazer essa adaptação? Principalmente destrinchando melhor as perguntas, destrinchando também um pouco mais sobre entendimento do ecossistema e do contexto, igual eu comentei. É muito importante que essa parte de mapeamento do ecossistema seja, inclusive, feito com antecedência, assim, pela Jota, e já tenha isso bem mapeado, preparado, algum relatório, algum estudo que vai ser feito sobre isso, e deixar isso bem claro. Aí vai chegar um cliente, por exemplo, que, tipo, beleza, é uma dor, é um eixo que talvez se encaixe nesse estudo de impacto que a gente fez, nesse estudo nosso, nesse diagnóstico do ecossistema, que eu vou adaptar ali as perguntas do diagnóstico, etc., para ver se, de fato, eu executar esse projeto ali para aquele cliente vai resolver e vai gerar esse impacto nele, no ecossistema e etc. E fazer daí essa verificação. Então, acho que a principal coisa é isso. Adaptar como se faz o diagnóstico dos clientes de vocês, para conseguir, nesse momento, já identificar se é um potencial PI ou não, para também não deixar perder nenhuma oportunidade, sabe? Massa, muito bom. Boa. Fábio, num contexto de um EJ, que ela está ali no cluster 3, e aí está num cenário ali de subida de cluster, e o projeto de impacto sendo um indicador crucial nessa estratégia, e que ela tem que dar esse passo, mas ela não se estruturou o suficiente, meio que até por falta de conhecimento. Qual seria a sua recomendação ali para dar esse primeiro start? Boa. Gente, primeira coisa, pé da rede assim, debaixo do braço. Então, esse guia que eu apresentei para vocês aqui, basicamente, ele é um grande destrinchamento do que é basicamente o guia de projeto de impacto, tá? Só que além disso, a gente também já tem alguns materiais, algumas coisas que podem destrinchar vocês dentro do próprio pé da rede lá. Então, dentro da página lá de projeto de impacto, leiam todos os documentos, leiam lá o FAQ, leiam sobre esse material completo, porque ele basicamente traz esse passo a passo de como a gente consegue mensurar. E aí, supre daí essa dor, essa dificuldade em relação ao conhecimento ou falta de conhecimento sobre o pé da rede. Outro material que eu vou enviar e vou mostrar para vocês é basicamente um Miro que a gente tem preparado pela Brasil Júnior, que basicamente, estou abrindo ele aqui, que basicamente ele é um guia de como eu posso construir um projeto de impacto e fazer um bom diagnóstico do ecossistema de uma forma mais clara, porque no Miro aqui tá separado em cada uma das etapas através do relatório. Deixa eu apresentar aqui para vocês. E, enfim, e executando esse Miro, basicamente, seguindo esse passo a passo, tu vai conseguir, basicamente, fazer um bom diagnóstico, fazer a definição das soluções do modelo de negócio da EJ e fazer essas adaptações aí. Então, mesmo que eu não conheça muito o indicador, mesmo que eu tenha essa dificuldade interna sobre como trabalhar um PI, é só seguir a construção e aí, inclusive, peça ajuda para o teu guardião, para RN, manda mensagem aí para a galera que está responsável por PI, enfim, e contem com eles também daí para fazer essa construção em conjunto com vocês. Deixa eu ver se vai abrir aqui também, porque Miro é uma situação. Mas além disso, olhem muito, inclusive, também para o eixo de cluster de vocês, tá? Porque é uma realidade uma cluster 3, então peguem o documento de fundamentos de cluster, vão lá principalmente para a parte de soluções e modelos de negócios, que é o que mais impacta assim, o projeto de impacto, mapeiem quais são as dores e efeitos observáveis e criem planos de ação para resolver essas dores, para que vocês consigam evoluir o modelo de negócio de vocês, as soluções que vocês executam, para de fato melhorar todo o processo, trazer uma melhor gestão ali, enfim, e aí de fato vocês conseguirem fazer uma melhor mensuração, um melhor acompanhamento desse projeto de impacto. Boa. Atualizei o Miro aqui para ver se ele abre. Perfeito, perfeito. Enquanto ele vai abrindo, também outra parte que eu acho que causa uma dúvida na galera é na parte da correção. E aí, uma coisa que talvez não fique muito claro para o pessoal, na parte da correção, quantas pessoas corrigem, quem são essas pessoas que corrigem e como é que são feitas essas notas, enfim, dá essa passada geral nessa questão da correção. Boa, perfeito. Falando sobre o processo de auditoria, como funciona como um todo, o fluxo de auditoria. A EJ ela faz a submissão do projeto de impacto no portal,
Aí, primeira coisa, quem vai fazer o processo de pré-auditoria é a instância, ou seja, no caso a RN. A RN vai fazer uma avaliação, já vai ler todo o projeto de impacto e vai passar feedbacks para a EJ, para saber se de fato aquele projeto de impacto ele pode ser apto para ir para avaliação da banca auditora ou não. Então aí já começa o processo de avaliação. Só que a RN ela não dá notas, ela só faz uma avaliação mais qualitativa para verificar se todos os critérios pré-requisitos estão sendo atingidos ou não, para ir para a banca avaliadora. Depois que vai para a banca avaliadora, igual eu comentei, é formada por pós-juniores, então são todas pessoas pós-juniores, movimento empresarial júnior, que já estão no mercado de trabalho e afins, e cada projeto de impacto é avaliado por 2 auditores. Então, vocês recebem duas avaliações, e a nota final vai ser a média entre a avaliação desses 2 auditores. Sendo igual ao maior de 14, o projeto de impacto é aprovado. Abaixo de 14, o projeto de impacto daí é reprovado, ou também, igual comentei, pode ir para correção, enfim, mas no geral, pela banca avaliadora, é reprovado. Boa? Perfeito, perfeito. Sobre esse material, acho que você pode mandar para a gente em outro momento, a gente disponibiliza para o pessoal, tranquilo? Sim. Aí, no Aham. mais, eu acho que é isso mesmo que a gente tinha para conversar contigo, certo? E aí, também, a gravação pode encerrar, viu, Pedro?